Olá, meu nome é Marcelo Bertolco e eu vou apresentar um seminário de engenharia do produto. Aqui estão os nossos integrantes do grupo. E o que é o nosso produto? O nosso produto é basicamente uma ferramenta para tirar parafusos e porcas de determinadas peças de carros. A ideia desse produto foi uma ideia minha, e a ideia inicial era criar uma ferramenta que possuía as dimensões e uma curvatura nessa ferramenta para facilitar a retirada das porcas da tubagem que sai do motor e se conecta ao escapamento. Por quê? Porque as porcas ali dessa tubagem, as porcas, o parafuso, fica num local de difícil acesso para o mecânico tirar. Então, dá um trabalho bem grande, é perigoso, às vezes, né, ali é para a mão e tal. Então, a ideia inicial era criar uma ferramenta que facilitaria a troca, a retirada dessas porcas do parafuso e, por consequência, a troca da peça inteira. Feito algumas modificações ao longo do processo, nós fizemos algumas modificações nas dimensões, no ângulo, que também serve agora para trocar alguns outros tipos de peças em outros tipos de veículos. Então, o que é a nossa ferramenta? Ela é uma ferramenta comum, certo? Que possui uma curvatura, ela tem um formato de meia-lua, e na ponta ela tem uma boca 12 e na outra ponta uma boca 13, ou seja, para porcos e parafusos de tamanho 12 ou 13. Onde eu posso usar? Eu posso usar em coletores de entrada e saída do motor, motores de partida, ela também vai muito bem, e também tubos de motores, como eu expliquei, aquele tubo que sai do motor se conecta ao escapamento. Ela tem grande aplicabilidade nos carros da categoria Fire da Fiat, Uno, Palio, Strada, o Siena e vários outros. Por quê? Porque, como eu falei, esses carros da categoria Fire, os parafusos da tubagem do motor ficam num local muito difícil de acessar. Então, essa ferramenta ia facilitar bastante o trabalho do mecânico. Mas ela não serve só para isso. Ela serve também para motores de partida de diversos carros, coletores de entrada e saída do motor de diversos carros, e também ela também pode soltar e apertar qualquer outro tipo de parafuso e qualquer outro de porca que seja 12 ou 13. Ela não precisa ser necessariamente só para essas peças, certo? Só que ela tem um formato de meia-lua. Lembrando que ela também tem ela é também do modo catraca, que facilita bastante o trabalho. Aqui é o resultado de pesquisa das patentes. Nós pesquisamos aí pela chave de escapamento Uno, pela chave de escapamento Uno, pelo título e pelo resumo, não achamos nada. É uma chave que realmente não existe. Além da chave, na pesquisa de patentes, pesquisamos aí em sites, mercados, conversei com alguns mecânicos e realmente não tem isso no mercado. Tem algumas outras coisas parecidas para motor de partida, mas nada com esse ângulo, com essa curvatura específica, nada com catraca também, certo? A nossa análise estratégica. Então, aqui na análise estratégica, nós temos ali os objetivos. Objetivo de custo, qualidade, confiabilidade, flexibilidade, velocidade e sustentabilidade. Qual que é o de custo? Bom, o custo, qual que seria o custo de fabricação? A nossa ferramenta ela é basicamente toda feita de aço. Então, assim, não tem um grande custo da matéria-prima, é só o custo do aço mesmo. O custo de fabricação não seria tão elevado. É claro que a gente não tem ali um processo robotizado, automatizado, nem nada. E aí entra no objetivo de velocidade. A gente faria ali poucas peças durante a semana, conforme a demanda, é claro, certo? E na questão do custo seria basicamente isso. Matéria-prima, o tipo ali de fabricação, basicamente isso. Qualidade. A qualidade ela viria através dos testes. Os testes de qualidade, testes de dureza, todos os tipos de teste que envolvem uma ferramenta. A confiabilidade que o cliente quer desenvolver através da nossa ferramenta é que nossos testes, além de nossos testes estar disponíveis para o cliente poder acessar, para o cliente poder revisar, nós mesmos faríamos revisões de tempos em tempos, faríamos pesquisa de mercado com nossos clientes, para ter esse feedback dos nossos clientes, o que pode melhorar, o que pode manter, certo? E aí a gente vai adquirindo essa confiabilidade. A flexibilidade. Flexibilidade, o nosso objetivo, não tem tanta flexibilidade. Por quê?
porque é basicamente uma ferramenta, são todas iguais, todas dimensões iguais, cor igual, tamanho igual, ângulo igual, material é igual. Então, a não ser que o cliente faça um pedido específico com alguma modificação, certo? Todas as ferramentas seriam iguais. E a sustentabilidade? Como eu falei, o material é feito só de aço, a questão da sustentabilidade seria ali tentar ter um processo de fabricação que não prejudique o meio ambiente, tenha menor risco ao meio ambiente, e a maior questão do meio ambiente seria na questão da embalagem, certo? A embalagem seria ali talvez um saco plástico, alguma coisa assim. Então, nessa questão de sustentabilidade, poderíamos estar aí adquirindo uma embalagem reciclável e tal. Nossos concorrentes. Bom, essa tabela aqui foram feita com apenas 2 concorrentes, mas aqui eu citei vários. A Worker, Gedore, Robust, Kingtone, Tramontina, Belzer, são as principais fábricas, as principais empresas na área de ferramentas, certo? E lojas e sites que vendem essas ferramentas são a Fermáquinas, Loja do Mecânico, Ferramentas Kennedy, Tubo de Ferramentas e todas essas outras, que vendem todo esse tipo de ferramenta. Então, a nossa ideia seria fabricar essa ferramenta e disponibilizar para esses sites, essas lojas, vender o nosso produto. É claro que a gente poderia vender diretamente ao consumidor, claro, mas a maior parte de venda seria através dessas plataformas, sites e dessas lojas físicas também. Aqui está a tabela comparada com a Worker e com a Gedore. O público-alvo. Diferentes públicos, sendo a maioria da área da mecânica automotiva. Por quê? Porque, assim, a nossa ferramenta ela é específica para alguns tipos de peças para carros, certo? É claro que você poderia usar aquela chave para soltar um tipo de parafuso ou um tipo de porca 1213 em qualquer outro lugar que não seja carro, você poderia usar, mas a maioria do nosso público, do público-alvo, seria da área da mecânica automotiva. A faixa etária, ali, de acordo com pesquisa de mercado, das vendas das marcas concorrentes que a gente pegou, a faixa etária principal estaria ali entre os jovens e adultos de 18 a 27 anos e os adultos de 28 a 38 anos. Classe social aqui não tem influência. O sexo, a maioria é masculino, até porque nessa área, na área da mecânica automotiva, a maioria é masculina, certo? Houve um crescimento de público feminino, tem a tendência a crescer ainda mais, mas hoje a grande maioria ainda é do sexo masculino. Escolaridade aqui não tem influência. A região que mais se destaca nas nossas pesquisas, que mais se destacou foi a Sudeste, mas tem a grande crescimento nas outras áreas, conforme as fábricas vão se migrando do Sudeste para outras áreas, certo? E a profissão? A profissão que o nosso público-alvo seria as lojas, que eu citei aqui antes, lojas de ferramentas, os mecânicos, centros automotivos, concessionárias e todas as empresas, lojas e pessoas, empreendedores dessa área, ou até alguém que gosta de mexer no seu próprio carro e tal. O projeto informacional. Nós fizemos aqui a tabela da lista do QES e da lista do Commons. O principal no QES seria o ângulo de envergadura, que é o nosso principal diferencial, a catraca, o comprimento, porque ali nós necessitaríamos de uma ferramenta com comprimento um pouco maior para ter a facilidade na hora de tirar a porca, o parafuso nesses locais de difícil acesso. O tamanho da boca 12 e 13, certo? E o material e o acabamento, que nós demos aí um grau de importância 3. Na lista de Commons, comparado ali com o ângulo de envergadura, qual que são as características técnicas? São testes e comparações para chegar na angulação adequada. Então, através de testes, angulações, através até de pesquisa, a gente chegaria numa angulação adequada para a peça. Na catraca, nós, estudando o design do produto, a gente chegaria numa catraca adequada para a nossa ferramenta. O comprimento,
Até nesse momento, nós adquirimos ali 23 centímetros de comprimento, de uma boca até a outra, conforme o desenho que eu vou mostrar no final dessa apresentação. Isso pode mudar de acordo com as pesquisas e testes que seriam feitos, mas, por enquanto, seriam 23 centímetros de comprimento. O tamanho da boca é uma coisa padrão, tem várias normas em relação a isso, certo? O tamanho 12 e 13. E o material que nós até agora estamos usando é o aço ligado com cromo vanádio e um acabamento niquelado cromado polido, certo? Que a maioria das ferramentas são feitas desse material mesmo. A relação entre os requisitos dos clientes e as características técnicas. Então, aqui nós comparamos com notas de 0, 1, 3 e 9, como foi pedido. Comparamos aí os testes, as características técnicas e os requisitos dos clientes, demos aí as notas. Então, vocês podem observar, por exemplo, ângulo de envergadura com comprimento, não tem tanta relação assim, o comprimento de uma boca até outra, certo? Mas, por exemplo, quando a gente vai ver a catraca, tem bastante. O comprimento relacionado ao material. Tem alguma coisa, mas não tem tanto. Então, assim, nós demos nota 1. Até porque o principal, o diferencial do nosso produto, ela é o ângulo de envergadura, o comprimento, certo? E a catraca na ponta. O material, várias outras ferramentas têm esse material. Várias outras ferramentas têm tamanho de boca 12, 13. Mas algumas outras não têm. Várias outras ferramentas têm a catraca, mas não tem o ângulo correto, ou não tem o comprimento correto. Então, a nossa ideia é juntar tudo isso numa ferramenta só, para facilitar o trabalho do mecânico. O benchmark, as características técnicas, certo? Isso foi feito pelo Rafael, do nosso grupo, certo? Análise comparativa em relação aos requisitos dos clientes. E aí, seguindo toda aquela ideia que a professora passou para a gente, temos lá no final da tabela, a parte em azul, chave meia-lua, que seria a nossa chave, a Gedore, ou Guedore, como vocês quiserem, e a Tramontina, que são grandes concorrentes desse mercado, e a nossa meta de melhoria. Então, a nossa maior meta de melhoria seria aí na parte da catraca, certo? Por quê? Porque a catraca assim, é claro que o ângulo de envergadura, o comprimento, a gente faria vários testes até chegar no ângulo e no comprimento correto. Mas depois que chegamos a um ângulo e comprimento correto, ok. A não ser que o cliente peça para fazer alguma modificação, a gente não vai fazer uma modificação. Mas o tipo de catraca que a gente vai usar, o tipo de material, pode haver uma modificação ou outra, conforme as vendas vão ocorrendo, conforme a fabricação vai acontecendo. Análise comparativa em relação aos requisitos técnicos. Então, aqui nós comparamos todos os requisitos técnicos, certo? Unidades de medidas dos aspectos técnicos. Então, o nosso ângulo de envergadura é em graus, o designer, que seria em relação ali a catraca em milímetro, o comprimento nós estamos usando em centímetros, né, que a gente adotou 23 até no momento e tal, mas vai variar, acho que a gente vai chegar ali até no máximo uns 27, então por isso que a gente colocou de 24 até 27. A padronização foi de 12 e 13, porque é o tamanho da boca. Agora, material aqui nós não temos a unidade de medida, certo? E aqui tem todas as unidades de medida, todas as relações. É claro que a gente não pode afirmar com certeza um tal número, por isso que a gente colocou de 70 até 90, 45 até 60, 45 até 60, em relação aos ângulos, certo? Até porque a gente não tem uma certeza disso ainda. Teriam que fazer uma série de testes até chegar a um ângulo exato, correto. Funções técnicas, as funções do produto. Então, aqui, seguindo aquela ideia do slide da professora, eu fiz uma tabelinha. Então, assim, eu tenho uma peça automotiva com defeito. Vamos imaginar que eu tenho a tubagem de um motor de um Palio, de um Uno ou de outro carro.
Ali eu tenho porcas e parafusos de difícil acesso. Então, o mecânico ele pega a nossa ferramenta e ele consegue tirar essas porcas e esses parafusos e remover a peça com defeito. Essas porcas e parafusos de difícil acesso, as porcas novas que vão entrar, ele consegue apertar com facilidade através da nossa catraca, do comprimento e do ângulo certo. E ali eu tenho a peça automotiva que vai ser trocada com facilidade. As funções interativas. A interação do cliente com o produto. Assim que o cliente, ou seja, ali o mecânico do carro, por exemplo, que seja o nosso cliente, assim que o cliente observar ali a curvatura, as dimensões, ou seja, o comprimento ali, a largura da nossa peça, já vai dar para ver bastante que essa peça vai facilitar o trabalho dele. Então, essa vai ser ali a interação da nossa ferramenta, do nosso produto com o cliente. As funções comunicativas. Como eu já falei, a importância da dimensão e da angulação. Então, a gente tem que deixar muito bem claro para os nossos clientes a importância da nossa ferramenta em relação a essas dimensões, esse diferencial que a nossa ferramenta tem em relação aos concorrentes. E as funções ergonômicas é que vai facilitar bastante o trabalho dos mecânicos, do nosso cliente, vai ter ali um trabalho mais confortável e além de ter um trabalho bem mais rápido, né? Porque ele vai conseguir acessar mais rápido, vai conseguir trocar mais rápido, vai conseguir soltar mais rápido. Por quê? Porque assim, eu não sei se ficou muito bem claro ainda, mas, por exemplo, de novo, a tubagem do motor. É um lugar de difícil acesso, é muito difícil acesso mesmo. Então, quando eu consigo acessar, por exemplo, com uma chave reta, ela não tem uma angulação nenhuma. Seja ali uma porca 12, por exemplo, ou uma porca 13. Ali o mecânico coloca e ele dá tipo, ele consegue movimentar a chave muito pouco, então ele tem que colocar, movimenta um pouquinho, tira, coloca de novo, movimenta um pouquinho. Então, aquele tempo ali leva muito tempo a soltar uma porca, geralmente são 3 ou até bem mais que isso. Sem falar que ali ele está com a mão colocada num lugar de difícil acesso. Então, é desconfortável às vezes. A chave tendo uma angulação certa e com uma catraca na ponta, ele só coloca e ali ele consegue fazer um movimento bem maior, e a catraca possibilita fazer com que ele não tire e coloque a chave toda hora, então ele consegue soltar a porca e o parafuso bem mais rápido. Vai ter um conforto melhor, vai ter ali um trabalho bem mais rápido. Certo? E aqui, como eu já falei também, as funções do produto, então as especificações técnicas, as dimensões iniciais, comprimento, largura, altura, o peso aproximado e o material. Aqui está o croquis do produto, então a ideia inicial seria uma ferramenta mais ou menos assim. É claro que isso é só um croquis feito à mão, talvez a angulação seja um pouco diferente do que está nesse desenho, é claro que isso tem que ser feito através de testes e tal, mas a ideia inicial é isso. E as peças que eu falei que ela pode ser usada, como, por exemplo, motor de partidas em diversos carros e modelos, coletores de entrada e saída ali do motor e tal, diversos modelos de carros também, e o escapamento do tubo do motor, principalmente nos carros da categoria Fire da Fiat, que são diversos carros aí da categoria Fire, certo? E essa é a minha apresentação. Espero que tenha dado para entender bastante aí em relação à nossa ferramenta. E eu agradeço aí. É claro que o restante do grupo vai falar um pouco mais sobre a ferramenta. Lembrando, a ideia dessa ferramenta é minha. O grupo não tem tanta noção desse trabalho, como é difícil e tal, ali. Então, a ideia inicial foi minha, dessa ferramenta. Eles vão dando uma explicaçãozinha, mas a ferramenta é basicamente isso, certo? Eu agradeço. Boa tarde, professora. Hoje nós vamos falar sobre o nosso produto que escolhemos para desenvolver no curso de Engenharia de Produto. Nosso grupo é composto por mim, pelo Marcelo, pelo João Vinícius, pelo Rafael Albino e pelo Vinícius Rocha. Eu vou falar um pouco sobre a introdução e sobre o que é o produto. Ele é uma ferramenta que é utilizada para apertar e desapertar porcas e parafusos de difícil acesso. Onde que ele é usado? Ele é usado em coletores de entrada e saída, ele é usado também em motores de partida e em tubos de motores.
tipos de carros. Ele é usado em todos os tipos de carros que tem esses parafusos e essas porcas de difícil acesso, que ele possa estar entrando ali e facilitando a vida desse operador. Inicialmente, nosso produto foi desenvolvido para o tubo de escapamento do Uno Fire, como podemos ver na imagem, o Uno Fire e o Uno Fire com upgrade, que é o Uno Fire com escada, mas também serve para qualquer outro tipo de carro, como os mais novos, como esse Cruze que eu coloquei na imagem aí que vocês podem ver. Espero que a minha parte tenha sido bem explicatória e que vocês tenham entendido. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise estratégica do meu produto. Em questão da parte de vendas, a gente tem o objetivo de divulgar nas mídias sociais, divulgar por meio de vídeo, de informativos, nosso produto. E também em plataformas de cunho mecânico, ou eventos, e esse tipo de coisa. Nosso objetivo de custo. Por ser uma peça feita de aço, ele é um material barato, então todo mecânico vai poder obter esse nosso produto. Em objetivo de qualidade e confiabilidade junto, a gente tem o objetivo de criar os vídeos fazendo os testes teste de dureza, enfim, todos os testes possíveis e enviar para o nosso cliente. Além de dar um certo tempo de garantia para caso ocorra alguma eventualidade. Como flexibilidade, a gente tem cor, tamanho e definições do material. Porém, se houver um pedido específico determinado pelo cliente, a gente pode fazer essas alterações para ele. Como velocidade, a gente tem uma ferramenta de pouca conformação, o estilo de conformação dele é rápido, então a gente consegue produzir de certo tempo baixo, né? E sustentabilidade. Tanto a caixa como a nossa ferramenta, as duas vai ser reutilizável, ou seja, pode ser reciclado conforme o cliente fizer. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Albino. Eu vou falar um pouco sobre as funções aqui da nossa ferramenta. Para dar início, a nossa ferramenta ela tem como principal finalidade auxiliar os profissionais da área da mecânica, né, no aperto e desaperto de porcas e parafusos de difícil acesso. Aquelas porcas muitas vezes dos escapamentos, porcas de coletores, porcas de motores de arranque, motores de partida. Então ela tem como principal finalidade auxiliar o acesso até essas porcas. Ela tem maior usabilidade em carros da categoria da Fiat, né, da Fire, mas ela também pode ser usada em outros carros que tenham a mesma porca 12 ou 13, né? E aqui nós temos alguns exemplos aqui de lugares onde ela pode ser usada, né, como motor de arranque, escapamento e aqui do lado esse coletor de escapamento, né? Aqui nós temos o problema, né? O cliente chega com a peça com defeito, o profissional da área ele vai utilizar a nossa ferramenta para acessar esses lugares de difícil acesso, né, onde aquelas chaves normais não conseguem acessar, chaves de boca ou chaves de estrelas retas, ou com aquela curvatura que já é predefinida já e muito usual no mercado atualmente. Aí, feita essa remoção dos parafusos, essa peça vai ser removida, depois vai ocorrer o apertar de novo esses parafusos, né, e porca, e aí a peça ela vai ser trocada com facilidade, ali, segurança e conforto. As funções interativas. A interação do nosso cliente com a ferramenta é muito simples. Ele tem uma necessidade de remover alguma peça que está difícil de acessar ali, ele vai estar utilizando essa ferramenta para conseguir remover essa peça com efetividade, né, num tempo menor, com conforto também e segurança. Aqui abaixo nós temos a função ergonômica, que eu diria que é um dos pontos mais fortes da nossa ferramenta, né, porque eu mesmo já passei por isso, às vezes de desapertar algum parafuso, alguma porca ali do carro, onde você tem que enfiar a mão num lugar muito difícil, que tem chapas ali que podem cortar a mão, e você usar a chave inadequada, e essa chave acabar escapando, e você acabar batendo a mão em algum lugar dessas que são mais afiadas e está cortando a mão, né? Então, com a nossa ferramenta, como ela contém um ângulo específico, um tamanho específico, você vai conseguir ter um fácil acesso a essas partes e vai estar conseguindo remover esses parafusos de porcas com muito mais facilidade, segurança e conforto. A nossa ferramenta ela se limita
em soltar, né, ou apertar parafusos e porcas do tamanho 12 e 13, mas ela também pode ser usada em qualquer dispositivo que contenha esse parafuso ou porca, né? Então, como já foi falado, motores de arranque, mas também pode ser usado para sacar bancos, que também muitos carros têm bancos com parafusos e porcas 12 e 13, em qualquer lugar que contenha esse dispositivo, né, essa porca 12 e 13. E um diferencial está justamente no seu design, que é um design curvo com um ângulo específico que vai facilitar aí muito o aperto e desaperto de porcas que contêm difícil acesso, né, como escapamentos, motor de arranque, coletores, dentre outras peças que ficam em lugares escondidos dentro do carro. Oi, boa noite, professora. Eu vou falar agora um pouco sobre a nossa busca por patente. E a gente colocou no título da nossa patente a chave escapamento Uno. A gente procurou isso daí no título e também no resumo, né, no corpo do que poderia ter de conteúdo, né, quanto à nossa chave. E a gente não encontrou, não existe patente para o nosso produto. Nosso produto seria um produto inovador, um produto que não tem disponível no mercado, e se tiver, ele não tem patente no INPE. Então a gente tem uma vantagem, né, quanto a isso, em relação aos outros fabricantes de ferramentas. E agora eu vou falar um pouco também sobre os nossos concorrentes. A gente encontrou alguns concorrentes que são fabricantes de ferramentas. Tem a Worker, a Geodor, a Robust, a Kingtone, a Tramontina e a Belzer, que são as principais nessa área de fabricação e as que mais tem no mercado de ferramentas automotivas. Né, cabe ressaltar, né, os meninos já falaram aí, né, já nos situaram o nosso produto, do que ele é. Vale ressaltar que o nosso produto ele é muito específico para ser aplicado no Fiat Uno, no modelo Fiat Uno, mais especificamente para tirar o escapamento do veículo, né? Uma chave com um desenho diferente e que os nossos concorrentes eles não têm essa chave, mas eles estão nesse ramo de ferramentas. E eu vou falar agora um pouco sobre a nossa empresa. Na nossa empresa a gente colocou 5, né, de qualidade. Pegamos o exemplo da Worker e da Geodor, que são as que mais têm ferramentas no mercado, nessa área automotiva. E a qualidade delas é 5 também, né, porque a gente decidiu colocar 5, porque a maioria dos comentários das afirmações que a gente encontrou mencionando elas eram de 5. A confiabilidade a gente também colocou 5, porque é o que a gente almeja colocar na nossa empresa, uma confiabilidade de 5. A Worker e a Geodor também colocamos 5, porque é o que a gente encontrou no comentário. E um problema que a gente encontrou nelas é que a velocidade de entrega do produto delas não é muito boa, né? A gente pretende, né, só dando uma pincelada, né, a gente pretende entregar um produto primeiramente em redes de loja e depois a gente pretende vender na nossa própria empresa mesmo, atender pedidos menores, mas primeiramente a gente vai tentar vender em lojas, em grandes lojas, né? Mas então, referente à velocidade de entrega, a gente colocou 3 para elas, porque com base nos comentários que a gente encontrou. O nosso preço, a gente vai tentar entregar o melhor preço possível. O preço das outras ferramentas são um pouco mais caras, mas o nosso preço, querendo ou não, a gente não vai conseguir atingir esses 5. Sendo realista, geralmente a gente vai ter que fazer uma relação entre durabilidade, custo-benefício, entre todas essas coisas, mas provavelmente não vai chegar a ser 5 nesse quesito, né, na avaliação de 1 a 5. E quanto à variedade, nossa empresa, por enquanto, ela não vai chegar nem ao 3, né, do nosso produto. A gente só vai ter um produto específico para esse caso dessa ferramenta. As outras já têm um leque gigantesco de
de ferramentas, e no quesito sustentabilidade a gente vai tentar alinhar a produção mais para frente para trazer algo sustentável e viável para a produção da nossa peça, né? Algo que não polua, algo um pouco mais sustentável. E em relação às outras empresas também foi pesquisado que o método de fabricação das ferramentas dela também sempre busca melhorar nesse quesito.